Olá pessoal, somos um grupo da Facimp Wider. Iremos falar sobre lúpus, de como ocorre, de quais são os sintomas, qual é a causa e os tratamentos do lúpus. Primeiramente, o seu nome completo é lúpus eritematoso sistêmico. Ele é um distúrbio crônico que faz o sistema imunológico produzir anticorpos em excesso, sem um motivo aparente. A questão é que os anticorpos, quando em alta concentração, passam a atacar o próprio organismo, provocam inflamações e lesões em vários órgãos, como os rins, pulmões, peles e articulações. São as áreas mais acometidas, porém, a doença eventualmente atinge até o cérebro e o coração. O lúpus, ele afeta principalmente as mulheres em idades reprodutivas, iniciando-se normalmente entre 20 a 45 anos. A doença, ela tende a ser severa e comum em pessoas de raças negras, chinesas e asiáticas. Às vezes, a pessoa fica anos sem nenhum sintoma e de repente volta a sofrer com dores e complicações. O lúpus, ele pode se manifestar de 4 formas diferentes, que têm causas distintas. As principais formas da doença são lúpus discoide, lúpus sistêmico, lúpus induzidos por drogas e lúpus neonatal. Não se sabe ao certo o que causa o lúpus, tendo em vista que o sistema imunológico atacar e destruir tecidos saudáveis do próprio corpo é o comportamento anormal do organismo. No entanto, os estudos presentes na literatura médica e científica nacional e mundial apontam que as doenças autoimunes, o que inclui o lúpus, podem ser uma combinação de fatores como hormonais, infecciosos, genéticos e ambientais. Existem alguns gatilhos para desencadear o lúpus, de acordo com a ciência, são luz solar, infecções e medicamentos. Já os sintomas do lúpus podem surgir de repente ou se desenvolver lentamente. Eles também podem ser moderados ou graves, temporários ou permanentes. A maioria dos pacientes com lúpus apresenta sintomas moderados, que surgem esporadicamente em crises nas quais os sintomas se agravam por um tempo e depois desaparecem. Os sintomas podem também variar de acordo com as partes do seu corpo que forem afetadas pelo lúpus. Os sinais mais comuns são fadiga, febre, dor nas articulações, rigidez muscular e inchaço, lesões na pele que surge ou piora quando as expostas ao sol, dificuldades para respirar, dor no peito ao inspirar profundamente, sensibilidade à luz do sol, dores de cabeça, confusão mental e perdas de memória, linfonodos aumentados, quedas de cabelo, feridas na boca, desconforto geral, ansiedade e o mal-estar. Alguns fatores de risco são a alta exposição aos raios ultravioletas, os usos de contraceptivos orais e o histórico familiar. Olá, irei falar um pouco sobre as prevenções da doença do lúpus. Como a doença ocorre por predisposição genética, não há medidas específicas que se previna seu surgimento. Porém, o diagnóstico e início do seu tratamento precoce leva a menor dano no organismo. Pacientes diagnosticados devem se proteger do sol ou minimizar sua exposição no dia a dia, além do uso do filtro solar diário. O diagnóstico. O diagnóstico consiste basicamente em exames clínicos e análises laboratoriais, analisando-se se tem lesões típicas na pele, nos rins e também se pede um exame para medir os anticorpos, o antinuclear. Tratamento. O tratamento é feito a parte de medidas como corticoide, para diminuir as inflamações nos tecidos. Mas isso é o tratamento padrão, mas pode variar conforme o caso.